Meus prezados irmãos, vamos continuar com a nossa exposição de Romanos. Eu terminei o vídeo passado analisando algumas implicações do versículo 21, porque ele se torna chocante para os judeus, né? Porque Paulo afirma: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aí eu trabalhei essa questão aqui. Que versículo do Velho Testamento, lei e os profetas, testemunham a respeito dessa justiça de Deus, que se manifesta sem lei? E eu citei Gênesis 3,15. Porque esta é a primeira citação do Evangelho. É a primeira citação do Evangelho. É quando Deus inicia esse processo de inimizade entre o seu povo e o diabo. E Deus tem que entrar na história, não é assim como dizem os arminianos, não. De supetão, de forma arbitrária. É como se Deus não fosse Deus. É como se Deus não possuísse soberania. Aí eles vêm com a questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, conforme o arminiano concebe, ele teria que ser soberano. Mas não pode haver dois soberanos. No universo só pode haver um soberano. Então os arminianos teriam que decidir: quem é soberano? Deus ou o seu livre-arbítrio? Então, amados, Deus, sem pedir licença para ninguém, ele vai para o diabo, através da serpente, encara o diabo e diz o seguinte: olha, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, diabo, e o descendente dela, que é Cristo. Este te ferirá a cabeça. Ou seja, é na cabeça que nós somos feridos de morte. Deus já estava anunciando ali a morte do diabo, a derrota do diabo e da sua descendência. Deus já estava anunciando ali no Éden, logo após a entrada do pecado, a derrota do diabo e da sua descendência. Em Cristo, o Messias, o descendente da mulher. Deus já decretara isso, a derrota do diabo lá no Éden, através do descendente da mulher, que é o nosso Cristo, o nosso Messias. Então a justiça de Deus, né, já começa a ser manifestada, expressa, lá no Éden mesmo. Inclusive, eu gostaria de ler um outro textozinho, em Gênesis capítulo 3, para confirmar o que nós estamos dizendo. Olha o verso 21 de Gênesis 3. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. De onde Deus tirou essas peles, meus irmãos? De onde Deus tirou essas peles para vestir com elas Adão e Eva? Eles haviam, logo após pecar, ou pecarem, confeccionado vestimentas de folhas de figueira, pensando que eles resolveriam o problema deles com folhas de figueira. Vem Deus, pronuncia agora a inimizade entre o diabo e a mulher, entre o descendente e a sua descendência, profetiza a derrota do diabo e da sua descendência pelo Cristo, o descendente da mulher, e depois faz vestimenta de peles. E com essas peles ele veste Adão e Eva. Como é que essas peles surgiram, meu irmão? Você já pensou sobre isso? Surgiram assim? Deus falou: surjam peles para que eu possa vestir os meus filhos. Deus foi lá e matou o animalzinho, o cordeirinho. E com a pele do cordeirinho, ele fez vestimentas de peles para Adão e para Eva. Esta foi a primeira manifestação da pedagogia do santuário de Deus, que Deus inauguraria lá no deserto após libertar o seu povo do cativeiro egípcio. Esta foi a primeira manifestação da pedagogia do santuário. A primeira manifestação. Deus mata um cordeirinho, ensinando para eles de forma muito especial o seguinte: olha, alguém terá que morrer
para cobrir a vossa culpa, pagar o preço da vossa condenação. Alguém terá que substituir vocês na condenação de vocês. Alguém terá que morrer por vocês, para que vocês vivam. Isto é graça, irmãos. Isto é graça. É a graça substitutiva de Cristo sendo ensinada para Adão e Eva lá no Éden, através dessa pedagogia divina. Ele mata o animalzinho e com a pele faz vestimentas para Adão e Eva. Alguém teria que morrer para que eles pudessem viver. Eles seriam substituídos na morte, na condenação, para viverem com Deus eternamente. Isso é graça, isso é evangelho. Então, Paulo, ele choca os judeus dizendo que a justiça de Deus se manifestou sem lei. Ou seja, Deus pôs inimizade entre o diabo, a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher que é Cristo, porque Adão e Eva fizeram um pacto com Deus depois da entrada do pecado, disseram: Senhor, agora é o seguinte, olha, nós prometemos que de agora em diante tudo vai dar certo, nós vamos guardar os seus mandamentos, vamos obedecer às suas ordens e a gente vai reconquistar o seu favor. Foi isso que aconteceu? Não foi isso. É por isso que a justiça de Deus, quando Paulo escreve, ela já havia se manifestado através de quem? Através do Messias, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ela se manifestou sem lei. Não foi porque Adão e Eva, não foi porque a humanidade passou a guardar a lei de Deus de modo perfeito, íntegro, como se houvesse capacidade humana para isso. E aí nós somos obrigados a ficar aqui no YouTube vendo algumas figurinhas dizendo que é muito fácil guardar os mandamentos de Deus. É muito fácil. Diz que não há complicação nenhuma, né? Ele guarda os mandamentos de Deus. É fácil. Muito fácil. Se manifestou a justiça de Deus sem lei. E essa justiça que se manifesta sem lei já havia sido testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, lá pelos escritos do Velho Testamento. Lá mesmo Deus já anunciou o seu evangelho, de vários modos, de várias formas, de tal modo que a sua justiça pudesse se manifestar sem a cooperação humana guardando a lei. É de forma monergística, não sinergística. O sinergismo pressupõe colaboração. Deus faz a obra dele e eu, em resposta, faço a minha. Então, essa obra de Deus, junto com a minha, sinergismo, produzirá a minha salvação. É assim que o arminiano pensa. É assim que ele concebe salvação. Especialmente o adventista, a teologia adventista. Para a teologia adventista, a salvação é sinérgica. Para nós reformados, a salvação é monergisticamente oferecida a nós. Ou seja, vem de Deus para nós, de graça, é graça gratuita. Nós não fizemos nada para merecer essa graça da justiça de Deus em Cristo que vem até nós, que nos alcança, porque Deus é soberano e Deus decidiu ainda lá na eternidade nos salvar, sem lei, sem lei. Agora, esta síntese que Paulo faz do Evangelho aqui no capítulo 3, a partir do verso 21 até o 31, depois nós vamos ver isso, vai deixar claro o equilíbrio da vida cristã. Nós vamos ver isso depois, não vamos adiantar aqui algumas coisas não, porque senão a gente perde o foco. Mas o nosso foco agora é enfatizar aqui, meu irmão, minha irmã que me assiste agora, o seguinte: olha, não pense você que pelo fato de você praticar ordenanças religiosas, as mais diversas, eu não preciso citar aqui, você as conhece muito bem,
você conseguirá o favor de Deus. Não é assim que você é justificado ou justificada, minha irmã e meu irmão. Não é assim. Paulo está deixando bem claro que a justiça salvífica de Deus, essa justiça que chega até você, ela não chega por conta da sua suposta capacidade em ser religioso, observando ordenanças religiosas que a sua denominação impôs sobre você. Você pode até não saber agora, mas você está sendo controlado, você está sendo manipulado, você está sendo chantageado, está sendo ameaçado. Pois é isto que as denominações, em sua grande maioria, fazem. Não estou dizendo com isto aqui que é prejudicial de todos os modos frequentar uma organização religiosa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós devemos estar atentos para a possibilidade de a nossa denominação estar praticando manipulação, controle, chantagens e ameaças sobre nós. Só isso. Certo? Então, nós temos que estar atentos a isto, meu irmão. Você não é justificado, ou seja, não alcança a justiça de Deus por conta das suas capacidades de obedecer. Deus já derramou justiça sobre você, soberanamente, porque Ele assim decidiu. E quando foi que Ele decidiu isso? Foi depois da entrada do pecado no mundo? Não. Ele decidiu isso lá na eternidade. E aí eu recorro a quem? A Paulo. Para encerrar esse vídeo, eu quero que você leia comigo 2 Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versos de 8 a 10. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Viu como este Evangelho é eterno, meu irmão e minha irmã? Quando Deus resolve te dar justiça, oferecer a sua justiça, Ele o faz segundo a sua própria determinação e graça, como diz aqui o versículo 9, que nós acabamos de ler. Este é o critério máximo de Deus, a sua determinação e graça. Olha só como este versículo 9 é profundo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando, meu irmão? Quando? Quando que essa graça nos foi dada em Cristo Jesus? Antes dos tempos eternos, meu irmão. Ela foi manifestada agora, como Paulo está falando. Agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Então, meu querido irmão ou irmã, não é por você obedecer leis e ordenanças as mais diversas que você alcançará a justificação de Deus. Ponha isto na sua cabeça, no seu coração, meu irmão e minha irmã. Liberte-se da tentação, inclusive, de pensar assim. Liberte-se deste entendimento maléfico e satânico. Porque pensando assim, você estará pensando contra o Evangelho. No próximo vídeo a gente começa a analisar as implicações do versículo 22 do capítulo 3 de Romanos.
Que o Senhor te abençoe, te guarde e unja o seu entendimento pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.